Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar nossa unidade então de ciências, tá? Na página 281 e a gente vai falar um pouquinho da hora de plantar. Então a gente já trabalhou um pouquinho, tá? Anteriormente, falando que as plantas, né, elas precisam de luz, precisam de água e um solo adequado. Então, na nossa última unidade que a gente trabalhou lá no livro de ciências, tá? No ângulo 2, a gente falou um pouquinho do tipo de solo, né? Solo mífero, que é o ideal para plantio. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a horta. Então, tem algumas partes das atividades aqui, tá? Que se não for possível a gente fazer, a gente faz em outro momento. Porque é trabalho coletivo, é trabalho em horta e a gente não vai poder trabalhar nesse momento isso na escola, certo? Então, virando a folha aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, a primeira parte da atividade, certo? Essa aqui mostra, então, tá? Que existe o que a gente precisa para produzir, então, uma horta, tá? Ela pode ser feita em canteiros, tá? Como a gente tem na escola vários, pode ser em vasinhos ou ainda a horta suspensa. Na escola a gente tem esses 3 tipos de plantio, certo? Provavelmente, ou na casa de vocês, ou na casa de algum familiar, vocês já tenham visto também, né? Esses tipos de plantas. Então, assim, existe o tamanho ideal para ser plantadas. Então, você não tem como plantar uma árvore dentro de um potinho. Então, as plantas, né, temperos, elas têm que ser acomodadas, né, de acordo com o seu tamanho, né, para elas se desenvolver. Então, tem plantas que precisam ser cultivadas direto no canteiro e tem outras que podem ser em vasinhos, suspensos ou encaixados em algum local, certo? Essa atividade aqui, nós não vamos produzir ela, tá? Ela é toda envolvida na produção de uma horta, tá? De observações que a gente não vai fazer nesse momento. Virando então a folha, certo? Como plantar em pequenos espaços. Então foi o que eu falei para vocês antes, né? Que as plantas, tá? Elas precisam de um espaço adequado. E a maioria das plantas aromáticas e algumas hortaliças, elas podem ser cultivadas em vasos menores, em vasos pequenos, né? Então pessoas que moram em apartamento, que não tem um espaço adequado, elas podem sim ter seus temperinhos em casa, né? Ter uma produção adequada de acordo com o tamanho. Então aqui tem uma sugestão, tá? Dos vasinhos. As plantas aromáticas e condimentares que dão sabores, né? Tempero aos pratos, podem ser o alecrim, a cebolinha, coentro, a hortelã, manjericão, manjerona, orégano, pimenta, salsinha, salve e tomilho. Você conhece alguma dessas? Provavelmente já comeu, né, nos pratos feitos na casa de vocês, no restaurante, né, esses temperos. E as hortaliças, tá? Como a alface, a berinjela, a beterraba, a cenoura, a couve-manteiga, o jiló, o rabanete, o salsão, o pimentão. Esses são plantados, tá? Diretamente na horta, né? Em um canteiro, tá? Repare que na primeira imagem da página, apenas uma espécie de planta em cada vaso. Mas será que as espécies diferentes podem ser cultivadas no mesmo vaso, sem prejuízo em seu desenvolvimento? Certo? Aqui, ó, a imagem que tá falando é essa aqui, certo? Tá identificada. Certamente isso é possível, tá? Mas é preciso que haja espaço suficiente dentro desses vasos e que as plantas selecionadas tenham as mesmas exigências quanto à quantidade de água e a exposição de luz solar. Porque tem algumas que exigem, né, mais exposição ao sol, tem outras que não são tão tolerantes ao sol, né, que precisam ficar mais úmidas, precisam de mais água. Então, existem várias revistas e vários livros especializados, né, em jardinagem que orientam as pessoas sobre como cultivar essas plantas. E eles fornecem informações essenciais para o cultivo de cada espécie. Né? Muitas usam símbolos para informar de maneira rápida os elementos necessários ao desenvolvimento das plantas. Você já viu esses símbolos? Agora eu vou pedir para que você também vá até o final do seu livro, tá? Para o próximo vídeo e pegue um anexo que está no final do seu livro, o anexo 1 de ciências, tá? Para a próxima atividade.